Durante décadas, ela vestiu roupas de todos os estilos imagináveis. A moda ajudou a Barbie a interpretar papéis e carreiras. Em um momento, ela pode estar indo a um evento de gala. Em outro, pode ser astronauta, médica, princesa, atleta ou até presidente. Entre as milhares de edições lançadas ao longo da história, algumas Barbies não foram apenas brinquedos, mas verdadeiras peças de alta costura. Vestidos cobertos de cristais, tecidos ricamente bordados, capas dramáticas. O que poucos sabem é que por trás de todo esse luxo existe a mão de um mestre que mudou para sempre o DNA da boneca. Hoje, vamos mergulhar por trás da história de Bob McKee, o homem que transmutou o plástico em arte. Muitos buscam o registro definitivo da moda nos suntuosos museus da Europa, onde vestidos históricos são guardados sob luz controlada. Mas existe um inventário muito mais inusitado e completo, um testemunho vivo da indumentária moderna do século XX, que reside onde poucos esperariam, no universo de apenas 29 centímetros da boneca mais famosa do mundo. Enquanto a moda tradicional ficava restrita a vitrines, museus e passarelas, a Barbie fez o caminho oposto. Ela colocou o luxo diretamente na mão das pessoas. De vestidos de gala extremamente elaborados a uniformes que traduziam o estilo de cada década, aquele guarda-roupa não era só figurino, era um registro vivo da moda em movimento. E talvez, sem alarde, ela mudou a forma como a moda era consumida, porque ali, pela primeira vez, não se tratava apenas de observar, mas de ter, tocar e experimentar, ainda que em escala reduzida. Mas isso não aconteceu por acaso. Por trás dessa transformação, dessa tradução do luxo para microescala, existia um olhar muito específico. Um olhar que não vinha do universo dos brinquedos, mas diretamente da alta costura. E esse olhar tinha um nome: Charlotte Johnson. A primeira estilista da Barbie, ela não olhou para o universo dos brinquedos. Ela olhou direto para Paris, para a estrutura de Balenciaga, o corte de Dior, a elegância de Givenchy. E isso aparece em cada detalhe. O que impressiona não é só a referência, é a execução. A forma como esse luxo foi traduzido para microescala com rigor quase obsessivo. As roupas não eram simples. Tinha os zíperes funcionais, forros bem acabados, luvas, botões minúsculos. Nada ali era simbólico. Tudo funcionava de verdade. E é aqui que tudo começa a ficar realmente interessante. Sem perceber, quem brincava com a Barbie já estava aprendendo moda, testando combinações, entendendo proporção, descobrindo o que funciona e o que não funciona. Aquilo não era só brincadeira, era prática. Porque no fundo, a Barbie oferecia mais do que roupas. Ela dava a chance de ensaiar a vida adulta, de experimentar versões de si mesmo, de imaginar quem você poderia ser. E foi exatamente essa promessa, silenciosa, mas poderosa, que transformou a Barbie em um fenômeno. Esse cuidado com a estética e com a precisão das referências moldou o que a Barbie viria a ser. Mais do que popular, ela se tornou um símbolo. E essa fundação, estabelecida nos primeiros rascunhos, é o alicerce de tudo que veio a seguir. A diversidade, as profissões e a evolução de sua imagem. Nada disso surge do nada. Nasce dessa proposta inicial, usar a moda como linguagem. E a partir dela, a Barbie passa a refletir, quase em tempo real, o estilo, o comportamento e as mudanças de cada época. E a partir dali, ela não sai mais desse lugar. A Barbie, ela soube como poucas se adaptar às metamorfoses da moda e do mundo. Quando os anos 60 chegam, tudo acelera. O mundo muda de ritmo e a Barbie muda junto. O traje de banho listrado fica para trás. A influência europeia se intensifica, mas agora com um filtro muito específico, o de um novo ícone americano.
Jack Kennedy. É a era do cabelo perfeitamente armado, luvas brancas e dos chapéus pillbox. Uma elegância contida, mas extremamente calculada. Conforme os anos 60 avançam, o conservadorismo começa a rachar. As saias encurtam, as cores ganham intensidade e o visual se transforma. A referência já não vem de Paris, vem de Londres, direto da Carnaby Street. Cabelos mais curtos, olhar dramático, cílios marcados. A Barbie acompanha essa virada e deixa de ser apenas uma modelo elegante para refletir uma juventude que quer experimentar tudo. Mas os anos 70 pedem outra Barbie. Uma Barbie com os pés no chão, ou melhor, na areia. Com a Malibu Barbie em 1971, o olhar finalmente se volta para frente e a mudança é imediata. O arquê sai de cena, o vento assume. A sofisticação das capitais europeias perde espaço e entra o sol, a praia, a sensação de liberdade. Conforme a década avança, o sol de Malibu dá lugar aos holofotes. O visual agora exige brilho e muito mais exagero. Com o lançamento da Superstar Barbie em 1977, o foco muda para as pistas de dança e para o luxo absoluto. É o auge da era disco e do lendário Estúdio 54, o templo da noite, onde a moda e a fama se tornaram uma coisa só. Ali, a Barbie deixa de ser a garota da praia para se tornar a rainha da festa. Quando os anos 80 batem a porta, o minimalismo é varrido pelo excesso. O glamour da discoteca se transforma em ambição pura. É a era do power dressing. Agora, a Barbie não quer apenas dançar, ela quer comandar. Saem os vestidos fluidos e entram as ombreiras marcadas, o neon e o cetim que brilha sob o flash das câmeras. Em 1985, lema Nós Garotas Podemos Fazer Tudo sela essa transformação. Barbie vira o símbolo de uma década workaholic gigante, usando a moda como sua armadura de poder. Ela não segue mais tendências, ela ocupa o escritório, o espaço, o palco. Ao mesmo tempo, esse movimento ganha força por outro lado. Surgem figuras como o Billy Boy, designer e colecionador que entendeu antes de muita gente que a Barbie era um objeto de design. Ele foi o pioneiro a estampar seu nome em uma caixa com a boneca, o novo teatro da moda, um marco que transformou a boneca em peça de exposição itinerante, cruzando a França em um trem dedicado ao projeto. Mas o ponto decisivo está na forma como isso acontece. Billy Boy não apenas expõe a Barbie, ele convida criadores e eles aceitam. Estilistas que raramente olhavam para o plástico passam a desenhar especificamente para a boneca. Na tela, as assinaturas passavam como um manifesto de arte e poder. O corte revolucionário de Yves Saint Laurent, a elegância eterna de Dior, as estampas psicodélicas de Emilio Pucci, mas não parava na costura. A Barbie de Billy Boy atraiu a arte urbana de Keith Haring, o feminismo prático de Diane von Furstenberg e o luxo americano de Bill Blass. Cada peça pensada para Barbie como suporte criativo, como se ela fosse uma modelo em uma escala reduzida. E é nesse momento que a relação se transforma. A Barbie deixa de apenas reproduzir a moda e ela passa a ser usada pela própria moda como linguagem. E foi nesse momento que a elite da moda finalmente a abraçou como objeto de arte, e as portas se escancararam. Em 1985, a inspiração deu lugar à colaboração direta. Pela primeira vez, um mestre da alta costura assinava oficialmente para ela, Oscar de la Renta. Essa colaboração foi um marco histórico, pois provou que a boneca poderia vestir alta costura e abriu portas para inúmeras parcerias futuras com grandes marcas globais. A Barbie não estava mais apenas na moda, ela era a própria moda. Em 1986, a Blue Rhapsody Barbie, em porcelana, aparece quase discretamente. Mas marca uma mudança importante. A partir dali, algo se altera na forma de olhar para a Barbie.
O toque deixa de ser o centro. A contemplação passa a dominar. Pensa comigo, a porcelana ela exige cuidado, distância, outro tipo de relação. E com isso, a Barbie ela começa a deixar de ser apenas um brinquedo para se tornar um objeto pensado para durar. Era um movimento silencioso, mas decisivo. Um passo claro na direção do que viria depois. Uma boneca feita não para brincar, mas para ser admirada. Mas enquanto museus e estilistas apontavam para o futuro, algo diferente começava a acontecer. Um movimento mais silencioso. Sabe aquelas meninas que viram a Barbie nascer lá em 1959? Bem, elas cresceram. E com o tempo, a relação com a boneca mudou. Ela já não era só um brinquedo. Era uma lembrança, um pedaço da própria história. As mãos já não queriam brincar. Queriam reencontrar, recuperar o que ficou no passado. E pouco a pouco surge um novo comportamento. Mais cuidadoso, mais atento, quase obsessivo. A preservação passa a importar mais do que o uso. E é assim que nasce uma comunidade. No começo, colecionar Barbie era uma experiência solitária. Não existiam guias, nem internet, nem referências organizadas. Quem se interessava por isso aprendia sozinho, comparando peças, anotando detalhes, tentando entender o que tinha nas mãos. Era um trabalho quase intuitivo, feito na tentativa e erro mesmo. Esse isolamento ele só começa a mudar em 1969, quando surge na Califórnia um dos primeiros clubes de colecionadores. E pela primeira vez, aquilo deixa de ser um interesse individual e passa a ser compartilhado. O hobby começa, de fato, a se tornar uma comunidade. E esse movimento logo ganha um nome: Ruth Kroc, colecionadora, pesquisadora, obcecada por detalhes. Enquanto muitos ainda tentavam entender o que tinham nas mãos, Ruth já estava organizando esse conhecimento. Ela cria um canal próprio para que colecionadores pudessem trocar informações, comparar preços, discutir o que era original e o que não era. Mas nada disso era simples. No início, tudo acontecia quase às escondidas, no No Name Newsletter. Literalmente, um boletim sem nome surgia como uma forma de evitar problemas com a própria Mattel. O nível de pesquisa era tão preciso, tão consistente, que a resistência da empresa começa a ceder. E aquele boletim improvisado evolui, ganha um nome, ganha força. Se transforma na Gazeta Internacional de Colecionadores de Boneca Barbie, uma das publicações mais influentes do colecionismo. Outubro de 1980. No Queens, em Nova York, acontece algo inédito: a primeira convenção oficial de colecionadores de Barbie. Cerca de 200 pessoas reunidas por um interesse que até então parecia isolado. Mas o ponto decisivo não era quem estava ali, era quem estava observando. A Mattel. E o que a empresa encontra muda tudo. Aquele interesse ele não era passageiro, não era nostalgia vazia, era consistente, engajado, disposto a investir. Pela primeira vez, a Barbie revelava um novo tipo de público, e com ele, um mercado que ainda não havia sido explorado. Em 1988, a Mattel resolve testar esse novo público. Nasce a primeira Happy Holidays. Preço de varejo, $30, um salto significativo, bem acima do que se costumava pagar por uma Barbie até então. E o resultado vem rápido. As prateleiras esvaziam. No ano seguinte, a mesma boneca já circulava no mercado secundário por até 5 vezes esse valor. A mensagem era clara: existia um público adulto disposto a pagar mais, desde que recebesse algo à altura. A lógica muda. A Barbie deixa de ser apenas para uso, passa a ser guardada, preservada, exposta, desejada de outra forma. E é ali, naquele Natal de 1988, que o colecionismo moderno realmente se consolida. Mas, com esse novo público, surge uma tensão. A Barbie já tinha provado que podia vestir alta costura. Já era, assim, um objeto de desejo.
Mas o luxo que ela carregava ainda era o da alfaiataria clássica. Só que o colecionador já não buscava essa experiência. Ele não queria descobrir a roupa, ele queria vê-la. A Barbie deixava de ser algo para explorar e passava a ser algo para contemplar. E isso muda tudo. Agora, ela está atrás do vidro, e à distância, o detalhe sutil desaparece. O zíper invisível, ele deixa de existir. A alfaiataria impecável, ela já não se impõe. O que era perfeito de perto, se perde de longe. Faltava impacto, presença, algo que atravessasse o vidro e se impusesse imediatamente, porque o respeito a Barbie já tinha. O que faltava era autoridade. Para atravessar o vidro, a Mattel precisava de alguém que entendesse uma coisa muito específica: como capturar o olhar à distância. Não bastava dominar a técnica, era preciso saber criar impacto. E naquele momento, praticamente todo o restante da moda ainda operava na lógica oposta, feita para ser vista de perto, nos detalhes, na construção silenciosa. Mas existia um nome que trabalhava exatamente no sentido contrário: Bob McKee. Antes de chegar à Barbie, McKee já era responsável por alguns dos figurinos mais marcantes da televisão e dos palcos americanos. Artistas diferentes, com algo em comum. Todos precisavam ocupar o palco, ser vistos de longe. E é exatamente esse tipo de linguagem que a Barbie passa a exigir. Existe, inclusive, uma ironia interessante. Aqui, ele se forma na mesma base da própria Barbie. Ele foi aluno da própria Charlotte Johnson, do Chouinard Art Institute, mas segue em outra direção. Onde Charlotte buscava precisão, McKee buscava estrelato. No final dos anos 80, Bob McKee já era um nome consolidado no entretenimento. Conhecido como o sultão das lantejoulas, ele construiu uma carreira baseada no que poucos dominavam: o exagero com precisão. Seus figurinos não eram feitos para passar despercebidos. Eram feitos para brilhar sob a luz intensa, atravessar a distância e dominar a cena. Aquilo que, para a moda, era a exceção, para McKee, era o ponto de partida. E esse repertório não surge depois, ele já está lá desde o início. Ainda no início da carreira, McKee participa da criação de um dos vestidos mais icônicos do século, o que Marilyn Monroe usou para cantar Happy Birthday para o presidente Kennedy. Ali, a roupa ela não acompanha o momento, ela cria o momento. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Com o tempo, esse tipo de linguagem ele deixa de ser exceção e passa a definir a carreira dele. Não por acaso, ele acumula 9 prêmios Emmy, 3 indicações ao Oscar e lança sua própria marca nos anos 80. Mas mais do que os números, é o padrão que se repete. Ao longo das décadas, McKee se torna o nome por trás da imagem de alguns dos maiores performers do entretenimento: Judy Garland, Tina Turner, Cher, Elton John. Artistas diferentes com algo em comum. Todos precisavam ocupar o palco. Ser vistos de longe, capturar o olhar imediatamente. E é exatamente isso que McKee entrega. Não apenas figurinos, mas presença. Uma imagem que não depende da proximidade para funcionar. Para Bob McKee, o excesso não era exagero, era o ponto de partida. Seus figurinos não buscavam equilíbrio, buscavam efeito. Silhuetas marcantes, pele à mostra, bordados complexos, brilho pensado para capturar o olhar em segundos. Era uma moda feita para interromper a cena. E a Mattel já tinha visto isso antes, na televisão, no The Sonny & Cher Show. Ali, semana após semana, McKee vestia Cher com figurinos que não dependiam do detalhe sutil. Funcionavam à distância, atravessavam a tela, grudavam na memória. E naquele momento, a conexão se torna evidente. Era exatamente esse tipo de presença que a Barbie começava a exigir. Não mais algo para ser descoberto de perto, mas algo que se impusesse imediatamente. A Mattel não estava procurando apenas um estilista, estava procurando uma linguagem.
E foi com essa certeza que, em 1990, a Mattel finalmente entregou o controle nas mãos do sultão das lantejoulas. 1990. A ideia vira carne, ou melhor, vira plástico e ouro. A Gold Barbie, a Golden Maquis. O mundo teve que esquecer tudo o que entendia sobre bonecas até então. Esta não era mais uma boneca. Era uma mudança drástica nas regras do jogo. O vestido trazia o abdômen à mostra, cheio de recortes ousados e coberta por cerca de 5.000 lantejoulas douradas. Uma por uma, todas costuradas à mão. Não era apenas um vestido, era uma declaração de poder. O boá de penas brancas trazia o drama, o rabo de cavalo platinado bem alto, a imponência. Tudo ali foi pensado para o impacto, para a cena. O visual era tão absurdamente vanguardista que Maquis antecipou o icônico rabo de cavalo que Madonna usaria meses depois na turnê Blonde Ambition. A Barbie, ela não estava apenas seguindo a moda, ela estava ditando o futuro. E isso mudou tudo, até o preço. Até aquele momento, a Barbie operava quase exclusivamente no universo Playline. Mas, com a Gold Barbie, o jogo vira. Ela chega ao mercado muito mais cara, em uma caixa feita para exibição, acompanhada por uma ilustração do próprio Maquis. Quase como uma obra de arte assinada. Não era mais sobre o que a boneca fazia, era sobre o que ela representava. O colecionismo acabava de ganhar o seu padrão ouro. Mas o olhar de Bob Maquis foi além do tecido. Ele sabia que se a Barbie agora era um espetáculo de luxo, o rosto dela precisava acompanhar essa mudança. Desde o fim dos anos 70, o que dominava era a era Superstar. Aquele sorriso aberto, dentes à mostra, uma expressão amigável, acessível, quase convidativa. Barbie had this little silly grin with these little mouse teeth that showed, and I said, couldn't we have her mouth shut so she doesn't look quite so willing and able? They said, oh sure, why not? Brinquedos sorriem porque eles querem ser manuseados. Eles pedem isso, mas a alta costura não sorri. Ela exige que você a admire de longe. Ela tem uma atitude diferente, um certo desdém, uma altivez. As roupas de Maquis eram tão dramáticas, exalavam tanto mistério de tapete vermelho, que o rosto clássico da Barbie já não acompanhava o espetáculo. Foi assim que nasceu o que chamamos de Maquis Face. Para que suas criações funcionassem, ele precisou alterar o próprio DNA plástico do brinquedo, tornando-se o primeiro designer externo a intervir no molde e na estrutura da boneca. A estreia em 1992 com a Neptune Fantasy. O vestido impressiona. Veludo azul e verde coberto por lantejoulas. Ele a transforma em uma expressão do oceano, com bordas prateadas que simulam o movimento real das marés. Cada curva, um detalhe costurado à mão. Profundidade e espetáculo. Mas o segredo maior está no rosto. É no jogo das sombras e brilhos que o novo molde prova seu valor. Presta atenção. Maçãs do rosto altas, nariz afilado, uma reação à luz que o rosto Superstar jamais teria. Maquis criou um quadro, não um brinquedo. Sem sorrisos, sem concessões. E o rosto, ele fez tanto sucesso que a Mattel acabou adotando esse molde para várias outras linhas premium depois, como a icônica Happy Holiday Barbie de 1998. Mas pensa bem, a Mattel é uma corporação gigantesca. Como um império aceita desconstruir sua marca registrada? Mudar o sorriso Superstar era um risco quase proibitivo. Era mexer na identidade visual de um produto global que vendia bilhões sendo a loira sorridente. Mas era um risco calculado. No fim das contas, para o design de luxo sobreviver, essa ruptura era o único caminho. Era o preço para deixar de ser brinquedo e virar ícone. A aposta foi alta e o resultado foi um checkmate. Ela se tornou para muitos a face definitiva das Barbies colecionáveis. Onde o sorriso abriu espaço para o mistério, o colecionismo encontrou seu lar. E o resto? Bom, para esse rosto, o resto é história. E talvez esteja aqui um dos pontos mais importantes de tudo isso. O sucesso do Maquis não veio apenas do brilho nem das lantejoulas, nem do luxo pelo luxo. Veio de algo muito mais profundo.
Ele não estava apenas vestindo a Barbie, ele estava criando presença, personagem, cena. McKee vinha do show business e entendia de palco, de luz, de como prender o olhar de uma plateia inteira. Ele percebeu algo simples. Se a Barbie agora era feita para ser exibida, ela precisava ter a mesma força de quem está sob os holofotes. Não bastava ser bonita, precisava contar uma história mesmo parada dentro de uma vitrine. O segredo do McKee não estava no muito, estava na intenção. Ele queria capturar aquele milésimo de segundo em que as cortinas se abrem, as luzes se acendem e o público prende a respiração. Para Bob McKee, a Barbie nunca foi uma representação da realidade. Ela era o ápice do espetáculo. Ele transformou a prateleira em um palco onde cada boneca é uma estrela capturada no auge da carreira. Estática, sim. Muda? Também. Mas com uma presença tão avassaladora que se torna impossível de ignorar. Essa mudança de perspectiva altera a própria alma do colecionismo. A Barbie deixa de ser algo que você possui para ser algo que você testemunha. Para sustentar aquela altivez da nova silhueta e do novo rosto, a Barbie precisava de molduras. Cabelos densos, altos e dramáticos. Mas tirar isso do papel foi um pesadelo de engenharia. Desde a criação da boneca, Ruth Handler insistia no cabelo enraizado, costurava na cabeça para que as crianças pudessem pentear. Mas o vinil tem um limite técnico. Se os furos da agulha ficam muito próximos para criar densidade, a cabeça simplesmente colapsa. Desde 1959, a solução da Mattel para o cabelo enraizado era pragmática. A primeira Barbie tinha uma densidade mínima, com uma parte da cabeça propositalmente careca para que o rabo de cavalo não ficasse volumoso demais e o vinil não rasgasse. Ruth priorizava a durabilidade do brincar. Só que os croquis de McKee exigiam outra coisa: penteados arquitetônicos monumentais. A densidade precisava ser até 3 vezes maior do que a usada na linha Playline. E é aí que a arte bate de frente com a física. Os desenhos pediam volumes que o plástico comum rejeitava. Para resolver isso, McKee trabalhou lado a lado com Stephen Carmichael, o mestre dos penteados da Mattel. A solução veio da química. A equipe passou a misturar um vinil mais rígido para o corpo com um PVC mais macio para a cabeça. Essa mudança na densidade do material foi o segredo. O vinil mais macio permitia um enraizamento em padrão rotativo contínuo, muito mais denso, sem o risco de rasgar. Além disso, a evolução das fibras foi fundamental. O uso de materiais como Canicalan, o mesmo usado em perucas humanas, permitiu que a equipe esculpisse massas de cabelo que mantinham o formato e a durabilidade sem desabar com o tempo. O que começou como uma necessidade artística do McKee acabou se tornando uma mudança duradoura, permitindo que a Barbie evoluísse tecnicamente para sempre. E as mudanças não pararam no cabelo. McKee e a Mattel mergulharam em processos artesanais que contrariam completamente a lógica da produção em massa. O brinquedo estava definitivamente sendo deixado para trás em nome da obra de arte. Olhe para a Deusa do Sol, de 1995. O vestido apresenta um padrão intricado de raios solares, formado por mais de 11.000 lantejoulas e miçangas. E aqui está o ponto. Elas não foram prensadas por máquina, não foram coladas. Elas foram costuradas uma a uma. Nessa escala, a tensão da linha precisa ser milimétrica. Um fio puxado com um pouco mais de força arruína o caimento da peça inteira. O que você vê não é apenas um figurino. É o resultado de meses de dedicação manual, algo que a lógica da produção em massa simplesmente não consegue processar. Goddess of the Sun Barbie has a beautiful pair of sort of iridescent golden stockings with seams right up the back. Here's the Goddess of the Moon. É o triunfo do detalhe sobre a escala. E McKee exigia o impossível. Ele trouxe para a Mattel materiais inéditos naquele nível. Basta olhar para a Empress Bright, carregada de milhares de pérolas e cristais, onde cada elemento precisa de proporção exata para não sufocar a silhueta. E a obsessão de McKee ia além do visível. A Madame Du Barbie, de 1997, captura a corte francesa do século XVIII com um detalhamento escondido impressionante. Debaixo das camadas de brocado, ela veste roupas íntimas de época, ceroulas, meias e botas. Ele não estava apenas vestindo uma Barbie para uma foto, ele estava montando um personagem histórico completo.
Mesmo que ninguém vê, precisava ser feito. E esse cuidado não se limitava à história europeia. À medida que o trabalho de Maqui evolui, essa obsessão pela fidelidade começa a se expandir. Sai de um único eixo cultural e passa a olhar para o mundo. E isso muda muita coisa, porque até então, mesmo quando a Barbie variava de estilo, ela ainda optava um ideal muito específico de beleza. Loira, ocidental, padronizado. They just all had pink cheeks and Right. on or red hair, wherever, And I just wanted to do these international fantasy goddesses. So I could take all the elements from where they came from. This was the African goddess. And I just was inspired by African designs, African clothes, but I didn't have to do an exact copy. I didn't want that. I wanted to do sort of like, Africa Goes to Las Vegas. Ao declarar que a Barbie era sua showgirl de 1,80, ele elevou o padrão. Ele não queria apenas a loira de Malibu. Ele exigia tons de pele profundos, cabelos com texturas ricas e referências que abraçassem o mundo todo. Ele transformou a Barbie em uma cidadã do mundo, vestida com herança de culturas que a Mattel até então tratava apenas como acessórios, mas que transformou a diversidade em realeza. Quando olhamos para Fantasy Goddess of Africa, vemos o ápice dessa transição. O contraste do dourado com a pele retinta e a textura do cabelo criaram um novo padrão de beleza para Mattel. O trabalho de miçangas e a altivez do porte dela são inesquecíveis. Ou Athenas of East Asia, que trouxe uma delicadeza e uma precisão nos trajes de seda que transformavam a tradição oriental com o filtro do espetáculo. Já a Moon Goddess trouxe o mistério de uma beleza etérea, quase sobrenatural, com aquele visual gélido e místico que expandiu o que a gente entendia por beleza Barbie. Para Maqui, não importava a origem da inspiração, o resultado precisava ser sempre o mesmo, uma presença avassaladora que fizesse qualquer colecionador prender a respiração. E claro, a impressionante Brazilian Banana Bonanza, uma explosão de cores e tropicalismo inspirado em Carmen Miranda. So this is kind of like today's answer to Carmen Miranda and the joy that you get when you're in Brazil and at carnival time and all the fun that everybody has. O mais legal é que o Maqui não estava apenas colocando roupas diferentes em bonecas brancas pintadas de outra cor. Ele exigia que a diversidade fosse estrutural. Na Banana Bonanza, o molde, o tom de pele e a energia da pintura facial trabalham juntos para celebrar essa identidade. Ele não queria uma fantasia de brasileira. Ele queria que a Barbie incorporasse a alma do espetáculo tropical com a mesma dignidade de uma diva de Hollywood. Hoje, é impossível olhar para essas coleções globais sem passar pelo debate da apropriação cultural. Mas para entender o Maqui, precisamos entender o seu contexto. Ele não era um antropólogo, ele era um cenógrafo do espetáculo. Para ele, a cultura era um figurino, um cenário de ópera, uma fantasia de Las Vegas. Ele não buscava a verdade documental, mas a emoção visual. Ele usava referências africanas, asiáticas e indígenas com o mesmo olhar que usava a corte francesa, com um espetáculo visual. Se por um lado ele usava estereótipos de fantasia, por outro, ele forçou a Mattel a enxergar valor comercial e artístico na diversidade. Foi como aqui que a Mattel finalmente entendeu. A Barbie de brincar tem o seu valor, mas a Barbie de colecionar habita um universo próprio. E esse universo é feito de história, técnica e uma beleza que não aceita fronteiras. O colecionismo moderno nasceu dessa coragem de ser plural. Nas caixas e materiais de divulgação dessas edições assinadas, passou a aparecer a indicação de que o público-alvo era de 14 anos ou mais. Pode parecer um detalhe, mas não era. Foi a primeira vez que a Mattel assumiu. O nosso público cresceu. E quando o público cresce, o mercado se profissionaliza. Surgiram revendedores especializados e as lojas que moldaram a nossa comunidade. O sucesso do Maqui foi tão avassalador que a Mattel se viu diante de um novo ecossistema financeiro. Não eram mais apenas bonecas, eram ativos de colecionador. Para organizar esse monstro que acabavam de criar, a empresa precisou profissionalizar o desejo. E esse movimento acabaria desembocando na criação do sistema de labels nos anos 2000.
A partir dali, a raridade deixava de ser uma percepção e passava a ser uma categoria oficial. O luxo agora tinha regras, tiragens e certificados. No fim das contas, Bob McKee não apenas vestiu a Barbie. Ele criou o próprio conceito de colecionismo Barbie moderno. Do traço no papel ao sistema de labels, o mundo Barbie Collector é, em grande parte, o mundo que ele desenhou. Com todas as peças do tabuleiro no lugar, o rosto certo, o material e a diversidade étnica, McKee se sentiu em casa. A Barbie tinha se tornado a sua corista definitiva. E foi aí que ele simplesmente parou de se preocupar com o que era comercial ou seguro. Ele chutou o balde. Ele levou a Barbie para o terreno do surrealismo, do exagero e do brilho absoluto. Se o luxo antes era contido, com McKee, ele se tornou ensurdecedor. Olhe para a Couture Confection Bride. Aqui, McKee transformou a noiva tradicional em uma escultura barroca de confeitaria. O vestido não é apenas tecido, ele parece glacê real endurecido. É uma trama de fitas de cetim bordados que lembram rendas de açúcar, culminando em um arranjo na cabeça que desafia a gravidade. É o luxo que dá vontade de morder, uma doçura arquitetônica que só ele saberia equilibrar sem ficar infantil. A Queen of Hearts é o puro teatro do absurdo. McKee pegou a rainha de copas e a vestiu com uma armadura de lantejoulas vermelhas que parece estar em chamas. O destaque é a gola monumental que emoldura o rosto de forma agressiva e real. Ela não é uma rainha de contos de fadas, é uma monarca absoluta do estilo, onde cada lantejoula funciona como uma declaração de poder. Cortem as cabeças. E quando McKee decide ser sombrio? A Drácula, da série Celebration of Hope, é uma aula de como o terror pode ser sexy e luxuoso. O manto de veludo forrado de cetim vermelho sangue se abre como as asas de um morcego, e o bordado no peito simula uma teia de aranha cravejada de cristais. É a prova de que nas mãos dele, até o monstro mais clássico de Hollywood ganha corte de alta costura. A Princess Stargazer é, talvez, uma das criações mais divisivas e fascinantes. Nela, McKee abandona a moda humana para criar uma entidade que parece vir de outro planeta. Ela não veste um traje, ela habita uma segunda pele de fantasia, envolta em uma trama que parece orgânica. As asas translúcidas transformam a Barbie em uma fada das profundezas. Aqui, a assinatura do designer atinge seu estado mais livre. Ele não está apenas vestindo uma boneca, ele está inventando uma nova espécie. É o triunfo da imaginação sobre o tecido. Com a Circus, o McKee pegou a mística do picadeiro e a elevou à 10ª potência. Ela é a mestre de cerimônias em um circo onde o ingresso custa milhares de dólares. O chapéu de cartola, as meias 3/4 e o casaco estruturado são um resumo de tudo que discutimos até aqui. Presença, cena e um chute no balde da simplicidade. Na Circus, a Barbie não pede licença para entrar. Ela comanda o olhar. É a prova definitiva de que, com uma assinatura dessas, a Barbie nunca mais seria apenas um brinquedo. Ela se tornou o próprio espetáculo. A gente olha para essa explosão de criatividade e pensa, ok, ele era um gênio da imagem. Mas a verdade é que o McKee foi o arquiteto de uma mudança silenciosa na alma da marca. E tem um ponto que muda completamente a forma de olhar para o trabalho de McKee. Ele não foi apenas uma contribuição estética, nem só um exercício de fantasia. Antes disso, a Barbie ela já olhava para o mundo. Para o cinema, celebridades, para a moda. Mas fazia isso de um jeito indireto. Eram inspirações diluídas, referências que estavam ali, mas nem sempre eram nomeadas ou assumidas explicitamente. No vestido lembrava um filme, o penteado evocava uma estrela, tudo passava por um filtro. Era uma interpretação, uma sugestão, não um registro. Como aqui, a Barbie parou de sugerir e passou a assinar. Percebe a virada de chave? Como aqui, a Barbie ela deixa de ser uma seguidora de tendências para se tornar a guardiã da cultura pop. Ela passa a arquivar o que a gente ama.
não como uma adaptação, mas como um registro oficial. O desafio aqui já não era mais só estético, era emocional. Como materializar aquela imagem que a gente tem guardada na memória? Um show da Cher, um figurino de filme, era a tradução de uma vida inteira de brilho para um espaço de uma prateleira. McKee não deu apenas vestidos à Barbie, ele deu a ela a responsabilidade de preservar o que o mundo considera inesquecível. Quando a Mattel assume esse registro declarado, o desafio técnico explode. Já não bastava ser bonito, precisava ser fiel ao imaginário coletivo. Eles estavam tentando materializar momentos icônicos do palco e do cinema em apenas 29 centímetros. E isso fica claro nas parcerias com a Cher. A conexão do McKee com a cantora gerou algumas das peças mais impressionantes de toda essa história. A Seventh Cher, por exemplo, reconstrói o visual do álbum Half-Breed, de 1973. O cocar gigante de penas, o top, cada bordado precisou ser miniaturizado. E o molde de rosto, esculpido à imagem da própria cantora, garante que tudo converse. O rosto e roupa fazem parte da mesma narrativa. Esse padrão se repete com outras divas. A estética de brilho de Diana Ross é traduzida não apenas como estilo, mas como persona. Até o glamour de Hollywood entra nessa lógica, com recriações peça por peça de figurinos eternizados por Marilyn Monroe. O que você vê ali não é uma representação genérica, é o próprio figurino histórico, milimetricamente adaptado para o mundo Barbie. Mas talvez um dos exemplos mais poderosos dessa virada esteja em algo que à primeira vista parece até uma piada. The Carol Burnett Show fez uma paródia de O Vento Levou. Em uma das cenas mais famosas, a personagem entra vestindo um vestido improvisado com uma cortina, incluindo o varão atravessando os ombros. Bob McKee estava recriando para Barbie o figurino que ele mesmo tinha desenhado originalmente para o show. Era uma sátira visual perfeita do drama exagerado do filme, e virou um dos momentos mais icônicos da televisão americana. E foi exatamente isso que McKee decidiu recriar. Mas não como uma simples referência. Ele reconstruiu o conceito inteiro. O vestido da Barbie traz o varão, o peso visual, a lógica absurda da cena. Tudo traduzido com precisão. O humor está ali, o exagero também, mas acima de tudo, a fidelidade. Você consegue perceber essa mudança? Essa boneca é o símbolo da Barbie saindo das mãos para as vitrines. McKee não apenas traduziu um vestido, ele traduziu uma linguagem cultural inteira para 29 centímetros. E o selo final de validação veio do Museu Smithsonian, que acolheu tanto o figurino original quanto a boneca Barbie em seu acervo. Isso muda tudo para nós colecionadores, porque a partir desse momento a gente entende que não está mais guardando referências genéricas. A gente está guardando a própria história da cultura pop registrada com a precisão de um mestre. A Barbie não estava mais apenas visitando o mundo das artes. Ela tinha acabado de ganhar a sua residência permanente lá. Mas por que a Mattel chegaria a esse nível de rigor técnico? A resposta é simples e ao mesmo tempo cruel. Essas bonecas, elas não foram feitas para serem tocadas. Bob McKee criou cápsulas do tempo que não aceitam o contato humano. Quando ele coloca esse nível de detalhe em uma peça, ele cria um paradoxo. A boneca é perfeita, mas essa perfeição é frágil. E é essa fragilidade que gera escassez. Olhe para a Sterling Silver Rose. O penteado dela é um exemplo perfeito disso. Ele não é apenas cabelo. É uma estrutura de fios metálicos entrelaçados ao nylon com um tratamento químico de fixação permanente. E é aqui que mora o perigo na inexperiência. Se um colecionador desavisado tentar passar um pente comum ali, os dentes vão enroscar nesses fios metálicos escondidos e literalmente arrancar pelas raízes. Você rasga o couro cabeludo de plástico
e destrói todo o valor histórico e financeiro do ativo num único puxão. É irreversível. Aquele penteado de fábrica nunca mais volta. Você destrói o que a engenharia da Mattel levou meses para estabilizar. Nesse nível de colecionismo, cada peça penteada é uma obra de arte que deixa de existir no mundo. Agora, se o risco de destruir uma edição de fábrica já é alto, imagine quando eliminamos qualquer possibilidade de reposição. Porque no topo dessa pirâmide de valor estão as one of a kind. Peças únicas. Enquanto as edições tradicionais existem em centenas ou milhares de unidades, uma one of a kind existe em uma só. Ela não passou por uma linha de montagem, ela foi montada pessoalmente pelo Maki e sua equipe. É aqui que ela deixa de ser um produto e passa a ser uma escultura singular. O nível de sofisticação nessas peças atinge o inimaginável. Temos criações deslumbrantes, como a Cleópatra, que não se contenta com material comum. Ela traz o próprio rosto da Cher moldado diretamente em porcelana fina. E em contrapartida, temos a Take Me Home, que captura perfeitamente a essência vibrante da era disco. São registros definitivos de como Maki conseguiu encolher o mundo do espetáculo sem perder um grama de sua grandiosidade. Nessas peças, a Barbie não é mais o brinquedo, ela é um meio de expressão artística definitivo. O que é fascinante aqui é tentar entender a alquimia do valor percebido, sabe? O que o colecionador está comprando, na verdade, é a mão do artista. Uma mão atestada por uma proveniência inquestionável. É a posse de um pedaço intocável da história da moda. Quando alguém compra a One of a Kind da Goddess of the Cuckoo de 2001, por exemplo, com aquele traje escandaloso e perfeito, todo inspirado em aves exóticas, a pessoa não está comprando um brinquedo. De jeito nenhum. Ela está comprando a intersecção de 3 legados muito fortes: o gênio de design de Bob McKee, o status inegável de ícone pop da Cher e a força institucional da Mattel. E esse impacto não ficou restrito à Mattel. O conceito de One of a Kind abriu espaço para um mercado paralelo de artistas independentes de elite. E um dos maiores exemplos disso é a dupla italiana Magia 2000. Suas criações atingiram um nível de detalhamento tão alto que passaram a ser leiloadas por milhares de dólares em eventos beneficentes ao redor do mundo. Mas hoje, essas peças carregam um peso ainda maior. Com o falecimento dos 2 designers, as obras do Magia 2000 se tornaram ainda mais raras. Elas não são mais apenas exclusivas, elas são finitas. São relíquias de um tempo que não volta mais. E isso consolida algo importante. O padrão de luxo que o Maki estabeleceu não ficou preso aos muros da Mattel. Ele virou uma referência global, um norte para qualquer artista que decida tratar o plástico com a reverência da alta costura. Mas você deve estar se perguntando: por que Maki e a Mattel resolveram fazer isso? Por que investir tanto tempo e sanidade para miniaturizar uma roupa com a exatidão que beira a mania? A resposta é que o Maki entendeu que os museus ignoram: a acessibilidade da memória. Museus são fixos, distantes e, como os galpões de estúdio, estão sujeitos ao tempo. O figurino real da Cher em um museu é uma peça única, vulnerável e isolada. Mas, ao transpor esse espetáculo para o vinil, o Maki criou um exército de arquivos. Ele não queria que seu trabalho dependesse de uma curadoria em Paris ou Nova York. Ele queria que o registro permanente do seu legado estivesse nas mãos do mundo. Transformar o espetáculo em Barbie foi o seu grande truque de sobrevivência. Ele fragmentou a sua obra em milhares de cúpulas de vidro privadas. Ali, o espetáculo não depende de um ingresso. Além disso, Maki fez algo que nenhum museu consegue. Ele permitiu o estudo minucioso. Hoje, essas bonecas não são apenas itens de luxo. Elas são lições de anatomia da moda. Elas ensinam gerações de estudantes e colecionadores sobre a estrutura, a ousadia e a engenharia dos figurinos teatrais do século XX.
O que antes era um momento passageiro na TV, impossível de ser analisado em detalhes, se tornou um registro permanente. É o espetáculo decodificado. Uma aula de design que a gente pode estudar de perto, década por década, segurando nas mãos o que o tempo, em qualquer outro lugar, já teria transformado em poeira. E isso é tão verdadeiro que as Barbies de Maqui ultrapassaram o colecionismo e entraram de vez na cultura pop. Em Will and Grace, isso gerou um dos momentos mais icônicos da comédia americana. Um dos personagens é tão obcecado pela sua boneca da Cher que ele perde a noção de realidade. Quando ele finalmente fica cara a cara com a própria Cher em um restaurante, ele não acredita que é ela. Ele olha para a cantora e diz que ela é apenas uma drag queen. You know, dude, it is a little weird that you're talking to my doll. I don't think I need a drag queen to define normal behavior. Para o personagem, a criação de Maqui se torna o padrão ouro. A Cher real era apenas uma tentativa de imitar o plástico. Isso diz muito sobre o impacto de Maqui. A boneca se tornou tão poderosa e tão perfeita que no imaginário do fã ela passou a ser a matriz original e o ser humano apenas o reflexo. E em RuPaul's Drag Race, esse impacto é ainda mais evidente. O excesso, o brilho, a silhueta e o Maqui Face, tudo isso se tornou linguagem. Quando Utica Queen recria a Carol Burnett Barbie, a Kamora Hall traz a Goddess of East Asia ou a Silk Ganache encarna a Goddess of the Arctic, elas não estão apenas homenageando Maqui, elas estão validando algo muito maior. Elas estão provando que o padrão de glamour criado por ele se tornou tão absoluto que para alcançar esse nível de impacto é preciso se tornar a própria boneca. Mas existe um efeito colateral nisso tudo. Quando você ensina o público a enxergar esses detalhes, ele passa a cobrar detalhe. E talvez o melhor exemplo disso seja em um lançamento recente. Em 2026, a Mattel apresentou a Barbie Bob McKee Pink Glamour. A proposta no papel parecia perfeita. Um corte Chanel platinado, um casaco dramático, um icônico vestido rosa brilhante. Selo Gold Label. Preço de $125. Mas não foi assim que ela foi recebida. Os colecionadores, eles perceberam algo imediatamente. Ou melhor, a ausência de algo. Porque, quando comparadas as criações dos anos 90 com bordados reais, aplicações manuais, materiais complexos, a diferença salta aos olhos. Onde antes tínhamos o artesanal, agora o colecionador enxerga o industrial. O olhar que Maqui treinou por 30 anos agora se volta contra a própria marca, exigindo que o selo Gold Label e a marca Barbie entregue a mesma alma que as peças de 30 anos atrás. E há um detalhe ainda mais importante. A Pink Glamour de 2026 não surgiu do nada. Ela é inspirada em uma criação anterior do próprio Maqui, one of a kind, ou seja, já existia um padrão de excelência estabelecido pelo próprio autor. E ao comparar as duas, a conclusão do colecionador é inevitável e dolorosa. O vestido não é bordado, é um tecido com glitter estampado. E para esse público, que o próprio Maqui educou por décadas, isso importa. E importa muito. O descontentamento foi imediato. Fóruns se encheram de críticas e alguns colecionadores chegaram a propor boicote ao lançamento. Isso revela algo fundamental sobre tudo o que discutimos aqui. O legado do Bob McKee não foi apenas estético. Ele mudou a exigência técnica. Ele educou o nosso olhar. E uma vez que esse olhar muda e aprende a distinguir o luxo real da simulação industrial, não tem volta. O colecionador não quer apenas um nome na caixa. Ele quer a alma da moda. No fim, tudo volta para a pergunta inicial. O que tudo isso significa? Esses objetos ainda carregam a alma de um brinquedo ou se tornaram obras de arte? A resposta não é simples, porque existe uma dualidade que não se resolve. O DNA inicial é de brinquedo, mas a lógica da alta costura forçou uma transformação permanente. Eles deixaram de ser funcionais, transcenderam.
A Barbie Expo, no Canadá, elas são reverenciadas em silêncio, sob iluminação dramática, como esculturas em uma galeria tradicional. A intenção por trás da criação e a obsessão pela técnica podem, de fato, alterar a essência de um objeto no mundo real. Porque, no fundo, todo super-herói tem sua fantasia, e ela nunca é só estética. É a roupa que marca a transformação, o momento em que alguém deixa de ser apenas quem é e se torna extraordinário. A Barbie sempre ofereceu a chance de ensaiar futuros, de vestir versões de si mesmo. Mas com Bob McKee, a roupa deixou de ser o meio para ser o próprio espetáculo. Já não era sobre usar, é sobre ver. Já não é sobre brincar, é sobre contemplar. A Mattel criou a Barbie, mas foi Bob McKee que ensinou o mundo a olhar para ela.